Queria muito entender esse posicionamento da defesa do Flamengo no começo do jogo. Olha só, Bruno Henrique de lateral esquerdo, Davi Luiz e Rodrigo Caio correndo desesperadamente, o Isla do outro lado. Olha o Felipe Luiz onde é que tá. Felipe Luiz de volante ali, sem posição nenhuma. Isso com menos de 5 minutos de jogo. Meu amigo, sério, não dá pra entender com tão pouco tempo o Flamengo tão desorganizado assim. E o pior é que o Flamengo não perdeu a bola e foi surpreendido de repente. Não, foi um lançamento completamente ali à vontade do Gustavo Gomes, o zagueiro, pro lateral pela direita. E o Flamengo todo desarrumado com menos de 5 minutos. Como é que explica isso? A gente vai mostrar o lance todo pra você, a origem do lance até o gol, que até o Diego Alves poderia ter feito essa defesa, a partir de agora, depois da vinheta. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui você sabe, torcemos sem parar. Olha, depois de passado aí um dia, um pouquinho mais de um dia dessa final da Libertadores, a gente já pode, assentar ali os ânimos e já pode falar de uma forma mais fria, com a cabeça mais fria o que aconteceu. E dá pra dizer o seguinte, primeiro de tudo, se teve alguma coisa positiva dessa derrota do Flamengo, foi o quê? Que caso Landim, presidente, Rodolfo Landim, seja reeleito, ele, e não só ele, mas toda a gestão dele, toda a trupe, toda a cúpula do Flamengo, de futebol e tudo mais, tem que abaixar a bola, né? Tem que abaixar a bola. O Landim, toda a diretoria do Flamengo se mostrou tão prepotente, tão arrogante, né? Um ar tão superior aos outros clubes, é como se estivesse quilômetros, anos-luz na frente, e a gente vê que não é assim, né? É o que o Renato Gaúcho falou, 3 competições, estamos em 3 competições. Ele tem que entender que nós estamos em 3 competições. Não levou nada. O Landim realmente tinha, né, um certo motivo, assim, entre aspas, para ser tão prepotente, não sei, não digo, mas para se achar tanto assim, porque o ano que o Flamengo fez em 2019 foi absurdo, realmente uma coisa histórica inigualável, né? Campeão brasileiro com 90 pontos e campeão da Libertadores, enfim, nem um time conseguiu isso, né? O Santos de Pelé conseguiu ser campeão brasileiro da Libertadores, mas não era o Campeonato Brasileiro como é hoje, enfim, eram 6, menos de 10 jogos, não sei exatamente, e... Bom, década de 60, outra história completamente, ainda assim é o Santos de Pelé. Só o Santos de Pelé, vamos dizer assim, e o Flamengo conseguiu em 2019. Depois de 2019, o Flamengo conseguiu ali a Supercopa, a Recopa, enfim, os cariocas, o próprio brasileiro ali suando no finalzinho, com o Arão vendo no celular, aquela coisa horrorosa, né? Aquela coisa triste, lamentável ali, que até meio constrangedora. Enfim, e 2021, nada, né? Só o Carioquinha no começo do ano. Então, tem que baixar a bola, Landim. Tem que baixar a bola, porque se o Flamengo chegar a ser como o Lyon, né, que venceu 7 campeonatos franceses seguidos, ou como o Bayern de Munique, que é soberano na Alemanha, enfim, aí que a gente pode pensar, né, se dá para botar essa banca toda, mas no momento não dá. Agora, falando sobre esse começo do vídeo aí, essa abertura sobre esse gol, vamos colocar aí as imagens do gol todo, né? As imagens desde o início da jogada. Cara, foi um lançamento, vou ver aqui, enquanto você tá vendo aí, eu vou ver aqui. Um lançamento do Gustavo Gomes, meu amigo. Ele faz o lançamento totalmente livre, e a zaga do Flamengo, o sistema defensivo, todo o time do Flamengo tá ali, ó, não tá marcando nem alto. Olha só, esse aí é o Arrascaeta, que tá com a bola, que tá próximo da bola. E o outro do lado ali é o Gabigol. Então os dois atacantes, vamos dizer assim, do Flamengo, Gabigol e Arrascaeta. Aí temos Everton Ribeiro, William Arão, e aqui no cantinho direito do vídeo é o Andreas Pereira. Ali. Enfim, os 3 ali marcando ninguém, né? E mais próximo aqui o Felipe Luiz, que tá numa posição que não tá fechando nenhuma linha, não tá fazendo absolutamente nada. E quem tá na posição dele é o Bruno Henrique. Vai entender, meu amigo. Aí, um lançamento do zagueiro, um lançamento longo do zagueiro pro lateral. Que posição legal, obviamente. E quem, meu amigo, deveria ter acompanhado o Rafael Veiga era um dos volantes. A princípio, o Arão, que era o primeiro volante. E ele ficou lá atrás, não acompanhou, o Rafael Veiga chegou tranquilamente para fazer esse gol.
e ainda contou aí com uma, digamos, colaboração, porque não foi uma falha, mas o Diego Alves poderia ter pego essa bola, pulou um pouquinho atrasado, né? A bola ainda passou ali, encostou na mão dele, seria uma grande defesa, mas o goleiro tá ali para fazer grandes defesas, né, meu amigo? Então, realmente, era tudo que o Palmeiras queria. Tudo que o Palmeiras queria era isso, um gol no começo do jogo para se fechar. Aliás, o Palmeiras fez isso contra o Flamengo no Allianz Parque pelo Brasileiro, né? Abriu o placar, só que deu sorte, o Flamengo deu sorte de empatar logo depois. Dessa vez não foi assim. Palmeiras campeão, bicampeão, o único time bicampeão da Libertadores no mesmo ano, né? Disputou em janeiro e agora em novembro. Merece, né? Foi campeão no campo, é isso. Pra mim, eu não gosto. Pra mim o time do Palmeiras é, em relação ao time do Flamengo, o elenco, um time muito fraco. Mas acontece, né? O Flamengo não fez por merecer esse título, mesmo ali com gols perdidos, mesmo no abafa, enfim, não fez por merecer. E colocar a culpa no Andrés Pereira, teve muita culpa, realmente teve. Mas eu não vou nem mostrar o segundo gol do Palmeiras, porque a desorganização tática com o Davi Luiz de lateral, o Andrés de zagueiro, não vou nem mostrar porque não vale a pena. E agora eu te pergunto, por que aconteceu isso? Por que o Flamengo fez aquele abafa, jogou daquela maneira cega, jogando, sabe, como se estivesse perdendo o jogo no final? Sabe, começou o jogo numa temperatura completamente descoordenada. O Flamengo não trabalhou a bola em nenhum momento do jogo. E começou daquele jeito, tanto que tomou esse gol, sabe? E eu tava achando, vendo na hora... Tô com o nariz entupido aqui. Eu tava achando que... Desculpa aí. Tava achando que o Flamengo tinha perdido a bola ali e tinha sido um contra-ataque rápido, mas não foi. O Gustavo Gomes estava completamente livre ali. A zaga do Flamengo, o time defensivamente do Flamengo estava todo desarrumado, sem motivo. Nossa, aliás, Bruno Henrique péssimo. Sem ritmo, né? Imagino eu, mas muito mal. O Everton Ribeiro tocou 3 vezes na bola, meu amigo. 3 vezes na bola. Cara, Flamengo, individualmente, várias peças muito abaixo e coletivamente uma desgraça, uma coisa terrível. E aí você me pergunta, poxa, isso é só culpa do Renato Gaúcho? Eu te falo, meu amigo, 90 e tantos por cento sim, 95% sim. Porque é ele que organiza o time, ele que tá lá para isso, ele tá pago para isso, ele é pago para isso, né? Agora, ele é muito fraco tecnicamente, né? Ele tem ali, em questão de organização tática, em questão de comportamento tático, a gente sabe que ele é muito fraco, não é de agora, não é? Ele não estudou nada e de repente ficou um gênio. Não, claro que não. A galera falava mal dele já desde a década passada, desde a década retrasada já, porque já estamos na 3ª década do milênio, né? Do século. Enfim. E o que acontece? Então é 95% culpa dele sim, claro que é. Só que, primeiro, o Flamengo está uma bagunça como um todo. Né? A gente vê o departamento, como ele falou, o time titular jogou só 8 minutos. Ele mandou essa na coletiva e acabou. Enfim, e por que jogou só tão pouco, né? Tão pouco assim? Priorizou de forma errada as Copas, como eu já falei em vários vídeos aqui. Departamento médico atrasado sempre assim na recomposição, na entrega dos jogadores, preparação física muito ruim. E aí, meu amigo, o Renato Gaúcho foi na segurança, né? Ele, vou colocar o que eu tenho de melhor no sentido de que vou colocar o time que foi a base do 2019 para ninguém me bater. Mas era óbvio que não eram os jogadores mais preparados para isso, né? Para começar esse jogo. E aí é a questão, se o Flamengo não tá 100% fisicamente, se o Flamengo não tá 100% tecnicamente, porque muitos jogadores voltando, sem ritmo, sem tempo de bola, por que começar naquele abafa? Por que não surpreender o Palmeiras de outra forma? Não, peraí. Os caras querem um gol no começo do jogo para se fechar, isso é óbvio. Então, peraí, eu vou segurar aqui, esperar esse ímpeto, fazer eles tentarem me atacar, segura aqui, toca a bola de lado, espera o jogo, controla, né? Joga com inteligência, né? Para aí, depois, o jogo ir fluindo naturalmente, os jogadores irem pegando confiança, se esquentando ali, gostando do jogo aos poucos, e aí o jogo vai fluindo, né? De um lado, de outro, né? O Andrés Pereira fazendo aquele trabalho que ele gosta de fazer, que ele sabe fazer, de rodar essa bola, enfim, o Arrascaeta se apresentar, o Everton Ribeiro fazer aquela jogadinha que ele sempre faz na ultrapassagem do lateral, no caso o lateral direito. Normal, como o Flamengo joga. É um jogo de final, uma outra atmosfera, mas vamos tentar fazer o mínimo parecido com o que tinha. Mas nem isso, e nem botar o time que... o time do Flamengo que passou mais confiança nesses últimos tempos foi o quê? O time
esse que jogou basicamente, só que com o Ramon, que não estava nem no banco, na lateral, né, que foi bem, quando, por exemplo, com o Atlético Mineiro, e o Michael no lugar do Arrascaeta, né? Então, pelo menos, fazer repetir esse time, o Renato não teve culhão, dá pra dizer, não teve coragem de fazer isso, de repetir esse time, o time que teve mais resposta, que entregou mais nesse tempo, né? Nesses últimos tempos. Não teve. Enfim, e aí, meu amigo, vai uma responsabilidade generalizada. Como já falei, toda a comissão técnica do Flamengo, o departamento médico do Flamengo, que precisa sim de uma reformulação. E não só isso, o departamento de futebol, os dirigentes do Flamengo, que não só o Landim, como eu falei no começo, que é soberbo, mas seu Marcos Braz, seu Bruno Spindel, todos eles que precisavam, deveriam liderar esse time do Flamengo, o elenco, né, deveriam liderar, ser os chefes ali, né, as vozes ativas. O que eles fizeram? Quando o Renato Gaúcho perdeu de 3-0 daquela forma, que não foi um resultado atípico, o Flamengo já não vinha jogando bem, né, naquele contexto, e já tinha uma crise grande ali, técnica e tática instalada. Aí perde de 3-0 pro Atlético Paranaense, é eliminado da Copa do Brasil, o cara entrega o cargo, aí o quê? Não convence o cara a ficar. E a gente fez vídeos aqui, depois desse jogo, depois do empate contra o Atlético Paranaense, o Flamengo, várias e várias vezes, contra o próprio Atlético Mineiro, terminou com uma formação ridícula. Até vou colocar aqui um print de como terminou contra o Atlético Paranaense lá, na Arena da Baixada, naquele 2-2, com 2 laterais, 4 volantes, sei lá quantos zagueiros, uma coisa assim tenebrosa, meu amigo, tenebrosa, dá uma olhada aí. E não foi só nesse jogo, é porque a galera fala, porque ele entregou contra o Grêmio. Mas a maneira como terminou contra o Grêmio foi muito parecida de como terminou contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro, mesmo na vitória, como terminou em outros jogos agora que eu não vou lembrar. Enfim, bom, eu acho que é chovendo molhado, né? O Flamengo precisa realmente de uma reformulação. A gente vai ver o que vai acontecer na questão aí da eleição, né? As eleições do Flamengo estão chegando. Muito provavelmente o Landim vai ser reeleito, muito provavelmente. E aí fica a dúvida, como é que ele vai lidar, né? Se ele vai... não só ele, como os comandados dele, os abaixo dele, responsáveis principalmente pelo departamento de futebol, vão adotar uma postura mais humilde, né? Uma postura mais assim, ó, não estamos nesse patamar todo assim, né? Precisamos ter uma humildade básica para conseguir fazer um trabalho, digamos assim, digno da estrutura do Flamengo, estrutura física, e também dos recursos financeiros do Flamengo, né? Porque culpar, meu amigo, culpar Renato Gaúcho só é muito fácil, é muito fácil. Renato Gaúcho é o principal culpado pela questão tática, pela desorganização, pela bagunça, mas é muito além dele, né? Até porque a gente sabe, a gente já falou aqui na apresentação do Renato Gaúcho, quando ele foi contratado, quanto vai durar o Renato Gaúcho. Exatamente, que ele foi contratado para liderar ali o vestiário e tudo mais, etc, né? Para ser o cara apaziguador, para ser o paizão, mas como se fosse um Papai Joel dos outros tempos, dos tempos antigos. A gente sabia disso, né? Mas o Ceni também não deu certo, né? Porque é insuportável, ninguém suportava o Ceni. O Domi foi queimado, para mim o Domi foi o mais injustiçado dos três, disparado. Enfim, estava até conversando sobre isso hoje com os amigos. É inacreditável como o Domi, com menos tempo para treinar, tinha acabado de chegar, o elenco inteiro pegou Covid, surto de Covid, enfim, uma coisa assim terrível. E ele teve um aproveitamento até razoável, né? Ele fez 35 pontos em 20 jogos, uma coisa assim, mesmo com todos esses problemas, jogando nas 3 competições, como diz o Renato, né? Classificou o time nas 3 competições, quer dizer, nas 2 Copas. E foi injustiçado da maneira que foi. Depois veio o Ceni, não que o Domi tenha sido perfeito, muito pelo contrário, não acho isso não. O Domi cometeu vários erros também. Até porque era um técnico ali em formação, né? Não é nem treinador, tanto que não treinou mais nada depois. Mas muito oposto dele ser o pior, de ter que... Eu falava isso, vai demitir, ele vai contratar quem? Contrataram um Ceni e não deu certo. E foi horrível o Ceni, foi eliminado das 2 Copas de uma maneira ridícula, enfim, foi campeão mesmo ali com um aproveitamento um pouquinho melhor que o do Domi no Brasileiro, pouca coisa melhor do que o do Domi, ainda assim foi campeão na Bacia das Almas ali, de uma forma bem tosca, a gente já acabou de falar disso agora recentemente, um pouco antes, E agora o Renato, né, que começou enganando aquelas goleadas todas e tal, com o time titular, com o time lá da época do Jorge Jesus. Ele teve méritos sim, teve méritos com isso, porque ele deixou os jogadores mais à vontade, né, mudou ali o ambiente, mas durou pouco. Quando começou a ter os desfalques, foi pior do que o Ceni. Que beleza, hein? Pois é, antenado, espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado se você é inscrito no canal. Muito obrigado por desmagrar aí o botão de like. Valeu demais! Não deu pro Flamengo, mas é isso. Importante o Flamengo ser competitivo, né? É exatamente isso. Porque quanto mais competitivo for, mais vai chegando
nas finais de competições, enfim, seja Copas ou brigando pelo título brasileiro. E o importante é estar sempre lá em cima, né? Com capacidade para brigar. Isso é o mais importante. Agora tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade ao mínimo possível para entender que ainda tem muito a conquistar para ter essa soberba toda de outro patamar. É isso. Em 2019, talvez até pudesse ter tido, já teve, mas já passou, já ficou para trás. 2 anos se passaram, né, meu amigo? Então é isso, antenado. Valeu demais, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. É muito importante que você se inscreva, hein? Muito importante mesmo. Tamo junto, aquele abraço. Próximas coisas virão aí, melhores dias virão. Antenados na jogada, torcendo sem parar. Valeu, fui!